Nosso tema hoje é utopia e nós vamos conversar sobre esse tema com duas grandes personalidades, duas grandes inteligências do nosso país. Nós vamos conversar sobre esse tema com um educador, psicanalista, um grande escritor, um romancista, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Rubem Alves, que conversará conosco sobre essa temática, junto com o antropólogo, senador, ministro duas vezes do nosso país, um dos criadores da Universidade de Brasília, junto com Anísio Teixeira, que é o grande Darcy Ribeiro. Nós estamos aguardando Darcy Ribeiro entrar no nosso circuito, porque ele acaba de chegar, que uma das utopias que ainda não cumprimos em São Paulo é um trânsito que consiga fluir. E ele ficou preso dentro do processo. Nós vamos iniciando, enquanto o Darcy Ribeiro aqui se achega a nós também. Esse programa será mediado pelo jornalista Caio Túlio Costa, diretor de revistas do jornal A Folha de São Paulo, e por mim, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião aqui da PUC em São Paulo. Caio, enquanto o Darcy se utopicamente localiza aqui, como é que a gente começa um diálogo em torno disso, a utopia? Pois é, Mário Sérgio. Eu tinha uma primeira pergunta, que era para os dois, eu vou fazer para o Rubem Alves e depois a gente repete para o Darcy, que é a seguinte. Eu queria saber, Rubem, se você é um utópico. Olha, eu já fui utópico. Quando eu era jovem, eu era utópico. Quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo pela frente, então a gente imagina que a gente vai ter condições de criar uma sociedade perfeita. Era um grande sonho. Eu tenho estado pensando no meu trajeto intelectual como sendo um trajeto de encolhimento de horizontes, sabe? Então, quando eu era jovem, eu era teólogo, então a menor unidade com que eu trabalhava era a eternidade e a infinitude de Deus. Aí eu fiquei um pouco mais modesto, passei para a política, então eu comecei a trabalhar com a história, com as utopias, com as possibilidades de transformar o mundo. Depois, com as desilusões políticas, eu fiquei mais modesto ainda, então eu me encolhi para dentro da minha casa e as coisas ficaram muito pequenas e as minhas utopias hoje são utopias muito modestas. E isso tem a ver com repentinamente a gente descobre que a gente está velho, né? Repentinamente? É repentino. Eu vou contar para vocês como é que eu descobri que eu estava velho. Porque embora a gente vá todo dia diante do espelho, o espelho é mentiroso, a gente não percebe porque a mudança é muito paulatina, mas aconteceu assim, foi aqui em São Paulo que eu descobri. Um dia eu estava no metrô, cheguei no metrô, isso faz uns 10 anos, e tomei o metrô estava cheio, e das coisas que eu gosto de fazer é olhar para o rosto das pessoas. Eu fiquei olhando para o rosto das pessoas, até que eu cheguei numa moça de uns 23, 25 anos, que estava olhando para mim. Ela me olhava assim com um sorriso meio de Mona Lisa, e eu tive a sensação de que ela estava me achando bonito. Ela não desviou o olhar, eu também olhei para ela, então houve aquele momento de suspensão romântica. Aí ela me deu lugar. Na hora que ela me deu lugar, então eu descobri de fato que ela estava me achando bonito, parecia com o avô dela. Então, você acha que quando você diz, você acha que deixou de ser utópico quando ela cedeu o lugar para você? É, porque no momento que eu aceitei o topos que ela me ofereceu, eu perdi o topos no qual eu estava, né? Eu aceitei uma realidade trágica, que afinal de contas eu não sou jovem, o meu tempo é curto. O senador Darcy Ribeiro está conosco, como eu disse antes. Foi atropelado pela não utopia do trânsito. Senador, boa noite. É uma satisfação para nós receber o senador aqui conosco. Nós nos alegramos bastante e temos certeza que essa conversa sobre utopia, ela vai caminhar dentro daquilo que a gente deseja. Antes do senador sentar-se, do antropólogo, do Darcy, como nós chamaremos, do brasileiro Darcy, nós estávamos conversando, Darcy, com o Rubem, perguntando para ele se ele era utópico, né? Se ele tinha alguma
forma de utopia. Ele disse que ele já foi utópico. Quando ele era jovem, ele era utópico. Agora é um ajuizado, né? Ele é ajuizado. Essa pergunta que o Caio Túlio fez, nós vamos trazer agora. Você acha que você é utópico? Por todos os lados, em cima e embaixo. Por quê? Porque quem tem um país para fazer desse tamanho, quem tem potencialidades imensas de ser uma das civilizações do mundo, se não prefigurar na cabeça o que vai ser, se não inventar o país que há de ser, o país nunca vai dar certo. Nós já temos séculos de erros, de absurdos, porque outros pensaram o país para nós, outros organizaram contra o povo brasileiro. Então nós temos um dia que tomar o poder na mão e, ao tomar, temos que ter um plano. O que é utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surge em 1516. O velho inglês, inspirado por essa coisa inesperada, absurda, que era a quantidade de índios que viviam de forma diferente, totalmente diferente do que se pensava que fossem os antepassados, em vez daquela ideia do antepassado bíblico, que era um ermitão comendo raiz amarga no deserto, que os europeus pensavam que o seu antepassado era isso. De repente, aquela indiada nua, bonita, o bom selvagem. Mas isso o Tomás Moros não viu, Darcy. O Tomás Moros não viu, mas leu. Então o Tomás Moros escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Tomás Moros faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Então, Rubens, você acha que utopia é questão de idade, então? Eu vou voltar a isso. Eu posso retomar isso Claro, que o Darcy vou. falou? Isso que o Darcy falou, eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos é, antes de inventar um país, é inventar um povo. Porque eu tenho a impressão que nós ainda não somos um povo. O que é um povo? Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. Essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico, quando o Chico fez a banda e disse: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas então vão largando e vão seguindo a banda. Coisa que também o Geraldo Vandré disse, caminhando e cantando e seguindo a canção. É a questão do sonho. Se a gente não tiver um sonho, nós não temos um país. E a impressão que eu tenho, que isso é a situação, me parece que a situação trágica do Brasil agora é que nós temos uma política, mas nós ainda não conseguimos criar a coisa mais essencial da política, que é a criação de um povo. Nós ainda não tivemos a criação de um sonho comum. Se nós não temos um sonho comum, nós não teremos condições de fazer um país, porque todas as coisas são feitas a partir do sonho. Como é? Concordo, é uma das formas de definir, de escrever o país. Ele descreveu muito bem uma situação real. Agora, o fato é o seguinte: sempre tiveram um projeto para nós. O colonizador chegou aqui, primeiro, enganava os índios, ele queria levar para o céu e levava para vender. Depois, encontraram para o Brasil, com a mercadoria boa, encontraram uma forma genial, genialíssima, indígena, de acertar, porque o índio olhava o europeu que vinha com horror. Ele nunca tinha visto gente tão feia, tão barbada, fétida. Estava meses sem tomar banho, né? E lavrada de escorbuto, por causa da comida do navio. Os índios viam horrorizados, mas aquela gente horrível, que devia ser gente de Deus, porque trazia coisas fantásticas que eram ferramentas. A ferramenta passou a ser absolutamente indispensável desde a primeira hora. A faca, o facão, o machado, a tesoura,
que simplificava a vida. Como obrigar essa gente a trazer isso? Então eles começaram, cada aldeiazinha, porque não tinha um Estado unitário, cada aldeia levava uma menina bonita para um europeu que se instalasse na costa. O Ramalho aqui tinha umas 30, cada filho dele tinha 30 também, e eles todos transavam com todas. Então quando os jesuítas chegaram aqui, São Paulo era aquele horror, aquele burburinho para criar mameluco. Então, foi assim, com base nesse parentesco, é que o europeu conseguiu que fosse importar para o Brasil para pôr no barco dele, o que era um trabalho muito difícil. Mais tarde, nós importamos milhões de africanos, tínhamos gasto milhões de índios, gastamos milhões de africanos para produzir açúcar, para adoçar a boca de europeu. Então, sempre houve projeto para gastar o povo brasileiro, para usar o povo brasileiro. Hoje se usa para produzir soja em quantidades fantásticas, para engordar porco na Alemanha e no Japão. Ou seja, houve sempre que tivesse um projeto para nós. E tem uma canalinha agora, a canalha neoliberal, que está aí dizendo, o importante é o mercado mundial nos organiza, ele nos dá... Ele nos dará prosperidade. Nós somos produto do mercado mundial? Hein? Quer dizer, o que me impressiona é que nesse discurso, quer dizer, você está se contrapondo à ideia que se fez para o nosso povo, a ideia que se trouxe, a ideia que se implementou, a ideia que se colocou, a ideia que veio de fora para um povo, para uma civilização, para uma nação. O que eu quero saber é o seguinte, o que eu acho que é aí que está o problema, quer dizer, me corrija se eu estiver errado. O que eu acho é que nós brasileiros, estamos carentes em termos de imaginação utópica. Aonde está a nossa imaginação utópica? Aonde está o nosso projeto utópico? Se é que se pode falar em utopia hoje, com essa realidade brutal de mercado aí asfixiando. A utopia, como você fala aí, tem dois componentes. Tem um componente que é satisfazer necessidades elementares do povo. Comer todo dia, se possível 3 vezes. E hoje em dia, a criança vai à escola. Então, atender necessidades fundamentais, isso, digamos, é a vontade que vem de baixo. É como no órgão, é um som profundo. É o povo que quer essa coisa. Temos elementar. Não há país do mundo com tanto recurso, com tanta gente com fome. Então, é horrível. Então, a utopia é uma vontade de comer todo dia, de ter um emprego, é de poder educar o filho. Isso aqui é uma utopia. Isso aqui é o clamor utópico mais alto. Agora, é claro que os pensadores, os políticos, os intelectuais, só que a maior parte deles se vendeu, está do outro lado. Tem que... Qual é o outro lado, Darcy? Tem que pensar, tem que projetar. Por que caminho, de que modo? A direita sempre nos venceu. Agora, por exemplo, uma das maiores alegrias que eu tive na vida, grande alegria, deixa eu tomar um minuto. Eu trabalhei, por exemplo, com o Salvador Allende no Chile. Eu fui assessor dele, tentando fazer o socialismo em liberdade. É uma coisa incrível, que a chance do socialismo, em vez de surgir na França avançada, na Itália avançada, surgiu no pobre Chile. E eu estava lá fazendo força. E lá, o povo chileno votou pelo socialismo. Eu achava que o povo brasileiro nunca votaria pelo socialismo. Agora, para mim, a grande surpresa, das mais belas da minha vida, é que nas duas últimas eleições, o povo votou na esquerda. A esquerda é que foi incapaz de se unir. A esquerda se dividiu. Se tivesse sido unida, a esquerda podia ter alcançado o governo, o poder e reorganizado o país. A direita nos enrolou outra vez. Então, utopia é, de um lado, um clamor profundo, que você tem que atender, que são necessidades que estão aí, porque há muita gente do mercado. Deixa a gente morrer, que não faz mal nenhum, se dá lucro. Agora, além do clamor, é essa criatividade. E nessa criatividade que nós, intelectuais, somos chamados a dar um papel. Os poetas, os intelectuais, desenhando a imagem do país que pode ser, do país que deve ser. Isso tem que ser feito aqui, porque esse país nosso não vai ser criado automaticamente, não. Isso não é uma Australiazinha, não. A Austrália, você pega um pouquinho de europeu, joga lá naquela ilha, eles matam os índios e faz uma cópia de segunda ordem da Inglaterra, uma Inglaterrazinha de segunda. Aqui é outra coisa. Aqui se trata de um gênero humano novo. Temos que criar uma nova humanidade. Então, Darcy, eu queria voltar depois a essa questão, porque ela é importante. Queria puxar isso com o Rubem.
Tá? Você disse que você não é utópico. O Darcy disse que ele é utópico Eu digo que o e Rubem é precisa utópico, da não sabe, imaginação. Ele não sabia. Ele era utópico e não sabia. Se você é utópico e não sabia, precisa uma imaginação utópica? Não é bem essa coisa, não. O que eu acho é o seguinte, o Darcy está... eu acho essencial, isso é uma coisa que o Bachelard fala, que eu acho muito importante, que a gente só convence as pessoas, despertando nas pessoas os sonhos fundamentais. Eu não vejo sonhos fundamentais sendo articulados aqui no Brasil. E eu creio o seguinte, que para despertar os sonhos fundamentais, nós temos o Darcy estava falando, a nudez, as coisas essenciais, as coisas que estão ligadas ao corpo. Na medida em que eu fui deixando as ciências sociais e fui me encaminhando para a literatura e para a poesia, e fui ficando muito mais próximo do cotidiano, do absolutamente cotidiano. E o trabalho que eu faço, literariamente, é para lidar com essas coisas. Assim eu tenho descoberto uma forma de tocar as pessoas naquilo que elas têm de mais essencial. Se eu não começar a descobrir o prazer, a beleza, não há possibilidade da gente pensar uma utopia. Tem um pensador medieval, Ângelo Silésios, que dizia o seguinte: a menos que nós encontremos o paraíso dentro de nós mesmos, não existe a menor possibilidade de que nós encontremos o paraíso fora de nós mesmos. Então eu diria o seguinte, que a descoberta, não é descoberta, a elaboração de uma utopia, um grande sonho social, ele não vem pela ação dos políticos, é alguma coisa que cresce a partir de baixo. O Cummings falava isso, né, que os novos mundos não são criados, eles nascem, eles brotam. E o meu sentimento, era isso que sentiu Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tinha uma raiva de político. Ele dizia o seguinte, na famosa entrevista que ele deu, alguns meses antes da morte dele, ele dizia o seguinte: desculpe, né, o Darcy é um político diferente, não estou falando mal dos políticos, mas é diferente. O Guimarães dizia o seguinte: os políticos pensam só no momento, eu penso em eternidades, eu espero a ressurreição dos homens. Né? Guimarães Rosa estava pensando numa coisa grandiosa e ele queria produzir uma transformação na sociedade através de quê? Através da transformação das visões, das imagens, das maneiras de pensar das pessoas. Ele estava fazendo utopia, estava fazendo política através da literatura. Mas veja o seguinte, o meu querido amigo Rubens, meu querido amigo, colega Rubens, cita 4 autoridades aqui, europeias, para ajudar ele a pensar. Está muito bom, a gente tem que pedir ajuda lá fora. Mas o Rubens é dono, voltou de uma experiência brasileira profunda, de um povo que não deu certo. Em lugar de usar a cabeça dele para ensinar os europeus, para pôr juízo na cabeça, ele fica pensando com a cabeça dos outros. Por exemplo, utopia, Rubens. O pessoalzinho que está no Pontal de Paranapanema é utopia. Quer dizer, aqueles cabrinhas bem orientados invadiram a opção de fazenda e estão querendo um pedacinho de terra para eles. O que é no Pontal de Paranapanema? O que é ali? Ali há uma ordem social sacana que mata o povo brasileiro, que permite o sujeito ter terra, não usar e não deixar usar. Então o direito de ter a terra e não usar e não deixar usar, quer dizer, um número muito pequeno, uma dezena de milhares de latifundiários, jogaram para cidades como São Paulo, milhões de pessoas para a fome. Então, de repente, um partido, um grupo político, inventa uma forma e diz a esses camponeses: toma o que é seu, toma um pedacinho de terra. Eles estão tomando, vai ser bonito. Tem uns 100 grupos desses dispostos a entrar por aí. Vão ter apoio da opinião urbana. Vai ser difícil esmagá-los, como nas tentativas anteriores, como eles tentou fazer isso entre Minas e Espírito Santo, tentou fazer isso no Contestado, do Paraná e de Santa Catarina. Agora, isso tem mais apoio. Então, eu creio que utopia é ter um projeto político e ir tentando fazer aqui e agora coisas. Aqui e agora mudando o mundo. Esse mundo é muito bom, muito gostoso para o Rubens, para mim. Viver uma vida confortável. Então, para uma camada muito pequena, de 5% brasileiro, a vida é gostosa, por que não continuar assim? Mas para o povão é uma merda. Está muito ruim isso aí. Tem muita fome, tem muita criança abandonada. Essa quantidade de violência que tem no Rio de Janeiro, que tem aqui em São Paulo, a raiz disso
é o desemprego. É que o Estado não está responsável pelo desemprego. Esse país que viveu com fome de mão de obra, sobra mão de obra. A Europa passou por isso uma vez. A Europa, de repente, a força de trabalho excedia a necessidade do sistema de produção. E a Europa exportou 60 milhões de europeus. Desses, 40 milhões foram para os Estados Unidos, 7 milhões vieram para cá. Vieram miseráveis no fundo do navio para tentar reorganizar a vida num mundo que oferecia mais possibilidade. Pois bem, nós estamos vivendo um momento desse. Mas alguém quer importar brasileiro? Nem as putinhas eles querem mais. Ou seja, é terrível. Então nós temos que resolver aqui. Peraí, Darcy, mas só para botar um ponto nos is, mais uma provocação. Quando você fala que o Rubem cita os pensadores estrangeiros... Mas ele citou o Guimarães também. Tudo bem. Posso dizer uma coisinha? Peraí, mais quatro. Peraí. Deixa eu dar uma provocação nele. Só um pouquinho, Rubem, você entra já. Não, Não, deixa porque é eu- o seguinte, quando você fala de uma ocupação de terra, e quando você fala de direita e esquerda, você está falando de uma experiência fundamentalmente europeia. Quer dizer, a esquerda nasceu na Europa. É a experiência do quê? Da esquerda e da direita. A expressão esquerda vem da Revolução Francesa. É uma experiência revolucionária também europeia. Mas você disse uma coisa que eu não entendi. Estrangeira. Quando você fala de esquerda e direita, você está puxando por uma experiência que vem, quer dizer, são termos que a gente usa hoje, e que vem de uma experiência europeia, principalmente da Revolução Francesa, onde nasce a palavra esquerda, é onde nasce a palavra direita, e que depois foi tomando outros significados, certo? Então, a experiência que os partidos políticos envolvidos hoje, ou o partido político, principalmente o PT, envolvido hoje com a ocupação de terra, essa experiência não é uma experiência unicamente brasileira, é uma experiência que carrega toda uma cultura. É claro. Mas nós aí- somos parte da humanidade. O que você quer? Você pensa que você Então, é é coelho? isso, é isso. Você é gente. É isso. Então, é gente, não é coelho. Gente parecida com outra gente. Tem semelhança com outra gente. Agora, o pessoal do Pontal lá encontrou uma forma concreta de fazer alguma coisa que eu estou nessa luta, digamos, há 50 anos. Que lutamos pela reforma agrária. Lutamos contra quê? Contra uma estrutura agrária existente. Correto. Você vê o seguinte, quando vocês vão ver o filme de Bang Bang e ver aquelas carretas que vão lá, vão para o Goiás lá dos Estados Unidos, vão para o Mato Grosso lá, aquelas carretas vão em função de uma lei que declarou que o pioneiro que fosse para lá, fizesse uma casa, uma roça, podia marcar 30 hectares para ele. Então os Estados Unidos surgem como um país de milhões de granjeiros. A lei brasileira, que é 10 anos mais velha, declara o contrário. Não adianta fazer posse. O que adianta é o cartório. Então, uma era a lei do latifúndio, da legalidade de ter a terra, de não monopolizar, não dá. Pois bem, a nossa lei é de 1850. Portanto, fazem quantos? 150 anos que nós sofremos uma lei e que os politicões mantêm isso aí. Então, a política existe para quê? Para manter o mundo como é. Ou para transformá-lo. Pois, e nós existimos para quê? Esquerda e utopia existem para quê? Para quebrar com eles. Um dia nós vamos vencer. E aí vai surgir a Utopia Brasil. Beleza. O Rubem estava... Rubem. Nós vamos voltar a isso que o Darcy fala, da Utopia Brasil. O Darcy me deu uma alfinetada aqui, eu não sei se você tem razão para me dar alfinetada, mas eu só queria lembrar o Darcy, um movimento brasileiro aqui muito importante na nossa história, que é o movimento da antropofagia. A antropofagia foi um movimento que estava ligado ao Oswald de Andrade, e o que ele pensava era exatamente isso. O que nós aqui no Brasil íamos fazer com a invasão de ideias vindo da América do Norte, da Europa, se a gente ia recusar essas coisas, né? E ele se baseou justamente no que faziam os índios aqui, né? O que eles faziam? Quando vinham os franceses para cá, eles devoravam os franceses. O que significa isso? Eles incorporavam aquilo que era estrangeiro dentro do seu próprio corpo. Isso criou, então, um movimento antropofágico que significa o quê? Nós, brasileiros, não vamos nos fechar só nas coisas brasileiras, como a China fez durante não sei quantos anos. Nós temos de incorporar. E como é que nós incorporamos? Nós vamos devorar os estrangeiros. Eu quero ir um pouco mais fundo, aproveitar as cabeças que estão aqui, principalmente do Darcy e do Rubem. Que é o seguinte, uma das utopias mais decantadas é a da República de Platão,
E nela ele dizia que quem deveria dirigir o Estado eram os filósofos reis. Né? O que vocês acham disso? Quem é que deve dirigir o Estado? É para mim? Para os dois. Tá bom. Primeiro, quer dizer, eu gosto muito do Rubens. Gostava mais antigamente, ele era mais bonito. Tinha uma cabeleirona grande, tinha uma cara genial assim, tinha umas atitudes geniais também. Mas eu gosto muito de ler o Rubens também. O Rubens é um homem inteligente. E veja, eu citei o dono das utopias, que é o Thomas More. Eu não sou contra, não. Eu só quis fazer um pandan, sem chatear, sem cutucar o Rubens. Um pandan é o seguinte: nós temos uma experiência riquíssima. Precisamos aprender, eu estou aprendendo isso a minha vida inteira, estou tentando, o Rubens também. Nós temos que comer essa nossa experiência e tirar dela uma teoria de nós. Eu acabo de publicar um livro, O Povo Brasileiro, que me levou 30 anos, porque é muito difícil você chegar a explicar o Brasil. O Brasil causa tanta perplexidade, acontecem tantas coisas que parecem contra a natureza das coisas, contra tanta possibilidade de fartura, tanta penúria, acontece tanta coisa que é preciso pensar, e é claro que é preciso de ajuda de todos os pensadores para pensar. Essa ideia do filósofo estadista, que os gregos gostavam muito dela, muito mais gente também, os romanos gostavam de ter um escravo sábio também ao lado para conversar com ele, sempre o intelectual foi usado assim, e a direita usa muito bem. Essas multinacionais, todas elas têm menino que sabe computação, que é a sabedoria moderna, perfeitamente bem, e os bancos têm quantidade de intelectuais brilhantes também trabalhando para eles. E quem é que está trabalhando para o povo? Quais os intelectuais brasileiros fiéis ao povo brasileiro, que estão ajudando o povo brasileiro a pensar seu próprio destino? Rubens é um exemplo disso. É de um homem que a vida inteira, a partir de uma vertente religiosa, esteve sempre muito... Mas eu não quero ser o presidente. Hein? Eu não quero ser o presidente. Eu queria ser imperador, Rubens, não me importa. Mas assim, o Rubens falou que não tinha mais utopia. Você está descrevendo o Rubens de outro tempo? Não, é que o Rubens não sabe. O Rubens... Não, eu estou usando, brincando que eu estou usando o sentido de utopia com que o Rubens concorda perfeitamente. Um povo não pode passar, ele mesmo disse, sem um sonho, sem uma ideia de si mesmo. E é um perigo. Inclusive, deixa eu dizer a vocês uma coisa. Vivemos um momento de transformações fundamentais no mundo. Depois da guerra, eu vi surgir a pílula, o direito ao orgasmo, a nova mulher, os antibióticos que acabaram com a maior parte das doenças ruins, tanta coisa a mais, o plástico, os transistores, a eletrônica, a cibernética, a informática. O nosso mundo mudou totalmente. Uma menina qualquer de hoje é mais diferente da avó dela do que da primeira portuguesa que chegou ao Brasil. Então, há mudanças tremendas. O mundo vai mudar muito mais nos próximos 50 anos. Os Estados Unidos serão outro país, a Alemanha, e o Japão também. Eles nem sabem o que eles serão, ninguém sabe. Mas eles estão tomando providência, por exemplo, com essa lei de patentes, para que nós sejamos o que vai corresponder ao desejo deles. Então, nesse momento de transformação do mundo, em que tudo vai ser diferente, é claro que o nosso futuro não é o presente deles, que já nem será deles mais. Então, inventar um futuro, inventar um projeto próprio para a nação, é o grande desafio dos intelectuais brasileiros. Nós temos que pensar esse país com suas imensas potencialidades. E eu estou dizendo sempre que o Brasil é a nova Roma. Tem um argumento para dizer isso com orgulho do que o país pode ser, do que o país já é, do povo que já é, esse povo mestiço. Aqui mestiçagem nunca foi pecado, nunca foi crime, então sempre foi estimulado. Esse povo que está se fazendo a si mesmo, e esse povão enorme, que tem 160 milhões, hoje vai ter 500 milhões amanhã. Então, é claro que esse povo necessita de um pensamento utópico e necessita que os filósofos pensem para ele. Quer dizer, a maior parte dos nossos intelectuais está muito desinteressado no destino do povo e agora estão na conversa da mídia, essa mídia mundial que fala das belezas do mercado, do neoliberalismo, uma porção de sacanagens contra o povo e que eles continuam repetindo. Então, gente como eu, como o Rubens, que somos combatentes
intelectuais, está desafiada. E o Rubem concorda comigo perfeitamente. Concorda, Rubem? Ó, eu acho que o povo precisa sonhar. Invadir o Paraná. O povo precisa sonhar. Combinado com a sua questão, que a sua questão é, afinal de contas, quem controla a coisa. Nesse ponto eu tenho um medo extremo da utopia. Quando você examina a história, você verifica o seguinte, que as grandes ditaduras, as mais cruéis, isso é uma observação que faz o Milan Kundera, elas não foram feitas por pessoas cruéis, mas foram feitas por pessoas que falavam em nome do povo, que diziam haver descoberto qual era o desejo do povo. Assim foi na Inquisição. A igreja tinha uma visão clara do céu. Ora, se eu tenho uma visão clara do céu, se eu sei o que é a verdade, se eu descobrir qual é a utopia verdadeira, então todas aquelas pessoas que são contra a minha utopia, elas são inimigas de Deus, elas devem ser eliminadas. E se vocês examinarem a história, vocês vão ver que esse padrão se repete. Quer dizer, no momento em que eu tenho uma visão clara do paraíso, há um mecanismo cruel de eliminação de todos aqueles que são contrários a essa visão de paraíso, né? Você veja, a República de Platão não era democrática. Os filósofos não são democráticos. Deus não é democrático. Aliás, uma coisa curiosa, né? O pessoal aí de esquerda fica falando Deus, democracia. Só existe democracia numa sociedade em que Deus morreu. Porque Deus não é democrático. A Santíssima Trindade não é democrática. A gente tem democracia quando a gente não tem mais um padrão absoluto, então a gente tem de fazer acordos. Então, a ideia de uma utopia fixa é muito contrário ao espírito democrático, porque o espírito democrático significa o quê? Um processo de reformulação permanente dos padrões e dos valores, que não admite que exista essa planificação. Temos um plano para o nosso Brasil, vamos realizar esse plano para o Brasil. Isso eu não acredito. E se vocês me permitirem um minutinho, eu quero contar uma história oriental. Que foi contada por um paciente. Você vê, a grande fonte da minha inspiração é lá no meu consultório, né? Eu sou psicanalista, um paciente me contou essa história. Um homem era muito rico, fazendeiro, e morreu, deixou a sua propriedade para os seus filhos. Todos os filhos receberam terras maravilhosas, menos o mais jovem, que recebeu um charco. Vieram os amigos dele, começaram a chorar e dizer, oh, desgraça, seus irmãos ficaram ricos, você ficou pobre. Ele disse, se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Passou o tempo, veio uma grande seca para aquela terra, as terras dos irmãos ficaram completamente secas e a dele se transformou num oásis, ele comprou um cavalo branco importado, ficou rico, foi aquela felicidade, vieram os amigos, oh, felicidade, agora você é um homem muito rico, que felicidade. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o cavalo branco fugiu e ele ficou pobre. Os amigos começaram a chorar, oh, que desgraça, você investiu tanto dinheiro nesse cavalo, ele fugiu. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Uma semana depois, o cavalo voltou com 10 cavalos negros maravilhosos. Foi aquela festa, vieram os amigos, disseram, mas que coisa fantástica, você está 10 vezes mais rico, que felicidade. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o filho dele, desajuizado, resolveu montar um cavalo selvagem, o cavalo jogou no chão, quebrou a perna, vieram os amigos, oh, que desgraça, seu filho, sem juízo, montou o cavalo, quebrou a perna. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra, levaram todos os jovens, menos o filho dele que ficou, vieram os amigos e disseram, oh, que feliz. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, é assim que eu entendo os projetos políticos. A gente tem um projeto político, agora nós temos a visão, é isso que vai ser bom. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. E a política, a história tem demonstrado que os nossos projetos mais bem intencionados dão com os burros na água e às vezes as coisas que a gente nem sequer imagina, as coisas acontecem repentinamente. A história não é o ramo da racionalidade, do planejamento.
A história é o campo da irracionalidade das coisas imprevisíveis. E é por isso que eu abandonei as grandes utopias e me contento com pequenas utopias, a utopia da minha casa, a utopia da sala de aula, a escola. Eu acho que a escola pode ser um bom lugar, eu acho que há muitas coisas muito boas que podem ser feitas na sociedade, mas a ideia de uma grande utopia, isso eu abandonei completamente. Eu apenas brinco. Mas o Darcy não. Sim. O Rubem quer herdar o charco. Quer herdar o charme. Eu não quero. Eu vou contar outra história. O fundador do Brasil é o príncipe Dom Henrique. Vocês todos ouviram falar dele. Dom Henrique o Navegante. Pois bem, o príncipe Dom Henrique, um príncipe português, que vivia vestido com o manto de Cristo, quer dizer, sem nenhum adorno, sem nenhuma, por amor a Deus, que vivia com o vento e os colhões, cercado de espinhos, por silício, por amor a Deus. Esse homem tão religioso, tão do amor a Deus, é que fez o mundo novo, é que montou o barco oceânico que chegou até aqui. Juntou no mesmo barco leme, astrolabe, bússola e canhão. E com isso fez um mundo novo. Pois bem, o príncipe tinha uma utopia de que eu gosto muito e que eu quero contrapor as utopias, as anti-utopias do meu amigo Rubens. É preciso ter utopias e escolher entre elas a utopia do Henrique, que é durante a Inquisição, é de que houve um tempo do Pai, de que fala o Velho Testamento. Veio depois o tempo do Filho, de que fala o Novo Testamento. É chegado o tempo do Espírito Santo, em que Deus está solto e se pode fazer o paraíso nesse mundo. Esse é um pensamento utópico, religioso, lindo, infinitamente melhor do que os pensamentos canalhas dos outros, que queriam se aproveitar da oportunidade da navegação para ricar. É claro, quer dizer, houve gente como o príncipe. Você calcula o seguinte: o príncipe, em 1454, o Papa deu uma bula para o príncipe. A bula, o Papa dizia que onde você chegar e meter sua pata, a terra é sua. Ele estava percorrendo a costa da África. O negro que se você puser a mão, é seu escravo seu e de todos os seus descendentes até o fim do mundo. Ou seja, há uma ordem no mundo que é uma ordem contra o homem, é uma ordem contra a maioria dos homens. E é preciso lutar contra essa ordem, é preciso ter clareza contra essa ordem. Então, uma contradição, digamos, aquela vontade papal que vinha lá, como uma igreja organizada, burocrática, e o príncipe que, apesar de tudo, estava sonhando com o comunismo, ou com o socialismo, ou com a construção do paraíso na Terra, que no fundo é o que nós queremos, é o que eu quero, e que o Rubem, apesar dele, tem que querer também. Não é só na casa dele, está muito contente com a casa dele, com a sala de aula dele. É sala de aula para todo mundo, casa boa para todo mundo. Então, mas veja só, Rubens. Posso dizer só uma coisa, Darcy? Claro. Vocês vejam, eu concordo inteiramente que é preciso ter utopia. Eu falei sobre a necessidade dos sonhos. Eu só não concordo com uma coisa que o Darcy falou. Eu não quero que os políticos sejam administradores dos sonhos do povo. Quem deve ser, então? Isso é que eu não sei. Essa é a minha dor. Só o futuro dirá? Eu não sei. Só o futuro dirá. Eu sei. O Darcy sabe. O imperador sabe. Não há burrice maior do que ficar contra os políticos e misturar todos. Porque é claro que a maior parte dos políticos quer que a ordem social continue. E nós temos que lutar contra eles. Mas lutar contra eles é fazer política. Eu preciso do Rubem político para lutar contra a canalha política. Então a canalha quer manter a ordem social, que é vantajosa para ela, que é lucrativa para ela, e ela tem que ser vencida. E vencida politicamente, não é vencida numa poesia, não. É vencida concretamente, com formas de ação concreta. Então, realmente, o que eu preciso é que o Rubem milite politicamente. Escolha seu partido, entre nele e brigue contra os nossos. Jamais eu entrarei para um partido político. E pelo seguinte, os partidos exigem que todos pensem igual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando houve o plebiscito sobre parlamentarismo e presidencialismo, o Genuíno e o Lula eram contra
ao presidencialismo e eram favoráveis ao parlamentarismo. Houve consulta às bases e determinou-se que a utopia era o presidencialismo e o genuíno foi condenado ao silêncio absoluto, o mesmo silêncio que puseram sobre o Leonardo Botti. Eu pergunto, o que é mais cruel, ser condenado ao silêncio pelo inimigo e pelo ditador ou ser condenado pelos pares? Eu digo, mais cruel ser condenado pelos pares. E como eu sou protestante de origem, e os protestantes de origem, que não existem mais, né, porque a gente tem hoje, que é aquele bispo macio, essas coisas, mas são protestantes teimosos, assumem a sua individualidade. Eu sou metafisicamente incompetente para militar num partido, porque simplesmente eu não consigo fazer o boca de forno. Então, vamos dizer, a minha militância política é mais a militância de um franco atirador, de um profeta. Eu estou de fora, eu brigo de fora, mas eu não tenho jeito, não consigo entrar no partido porque me falta essa capacidade de pensar aquilo que o partido está dizendo. Isso é muito contrário ao espírito protestante, talvez seja comum ao espírito católico. Agora, veja o seguinte, eu sou de origem católica e também. Vejam aqui, o exemplo que ele dá. Todos os politicões queriam parlamentarismo. O Rubem aparentemente também queria. Todos os politicões queriam. Quem escreveu o manifesto presidencialista fui eu. Então eu tive nesse momento uma atuação muito presente, porque eu escrevi o manifesto presidencialista desmascarando a canalha parlamentarista. Então, o argumento fundamental é o seguinte: você entregaria o poder na sua cidade dos vereadores? Claro que não. Você entregaria no Estado dos deputados? Claro que não. Na nação os deputadores? Claro que não. Então, basta o povo saber disso, porque o povo dizer, um presidente eu posso mudar, mas com o parlamentarismo entrará um cara que só eles mesmos mudam. E que vai organizar o poder segundo ele queira. E a derrota que nós submetemos à direita foi total, porque ela estava toda aderida no parlamentarismo. Tanto que a Constituição foi muito pensada, a nossa Constituição, um dos defeitos dela, da dificuldade dela, é que ela foi muito pensada para o regime parlamentarista. E o parlamentarismo não deu certo. A coisa é tão sacana. Veja esse episódio que é engraçado. Na Constituinte foi votado, era a hora de votar. Se o Brasil é parlamentarista ou presidencialista. Os deputados votaram pelo presidente. A questão estava fechada. Não podia ser aberta na Constituinte, se não acabava mais a Constituinte. A Constituição estava fechada. O que fizeram? Fez a canalhazinha parlamentarista. Procuraram um único deputado que havia na Câmara, que era monarquista, e disseram, olha, vai fazer 100 anos já que começou a República. E vocês podiam pedir o plebiscito, que nunca houve, para saber se o povo não quer um rei. Você calcula, vocês pediram o plebiscito, perguntando, você não quer o rei? Nós aproveitamos a chance e perguntamos também se não quer o parlamentarismo. Dizer, há jogo mais sujo que esse? Mas não são utopias em curso? Não são utopias em curso. Utopia é quando você quer fazer alguma coisa para transformar o mundo, para melhorar a vida do homem. Agora, quando você não quer, quando você quer lucrar com o que tem, manter o que tem, manter o latifúndio, manter a carestia, manter esse mundo sem escola, manter o desemprego, Darcy, porque isso é lucrativo, Darcy, por favor. Então não é utopia. Quando você pega um parlamentarismo como a Inglaterra, que é um parlamentarismo, certo? E é um país que eu considero, em determinados momentos, muito mais socialista do que qualquer país já foi socialista, em algumas questões. A maioria da população trabalhadora, mesmo os desempregados, ou tem trabalho, ou tem um seguro-desemprego, tem remédio, tem saúde. Meu caro, eu sei disso. Agora, eu entendi seu argumento. Deixa eu te dizer só a você. É claro que o parlamentarismo na Inglaterra foi feito pelo povo inglês para controlar os lords, para controlar a Câmara dos Lords. E foi uma grande coisa. Então lá foi utópica, foi para o povo. Aqui era o contrário.
Era um parlamentarismo ao revés. Era um parlamentarismo para os ricos, para os bonitos, para os educados, contra o povão. Não, o que eu discuto Então, é em claro tese, que eu gosto quer muito da dizer, Inglaterra. é Acho evidente que você não pode muito bom zancar pro com uma inglês, ideia sobretudo um parlamentarismo feito lá, na linha do Cromwell, na linha de servir o povo inglês e de pôr para trás a nobreza inglesa, o que foi uma beleza. O que eu quero voltar é o que o Mário Sérgio perguntou, quer dizer, existem algumas utopias, alguns sonhos, e um deles é um sonho mais democrático, parlamentar, é um sonho do voto distrital, por exemplo, que é uma maneira de se controlar melhor o político. É um voto muito vagabundo. Mas tem um controle melhor. Deixa vocês julgarem aí. Mas é muito tá mais bom, fácil. eu também concordo que pode ter voto distrital, voto misto. Mas o que é o voto distrital? Voto distrital é o voto do vereador. Você vai votar no farmacêutico, que é bonzinho, caridoso, no mediquinho, ou no advogadinho, que é bom, ou no delegado de polícia, que pode tirar ele da cadeia. Você se recusa a experimentar é um voto isso? vagabundo. Agora, é claro que você pode ter um conteúdo de representatividade local, que às vezes é bom, mas um deputado municipalista, o que ele quer é ponte para o município dele, é escolinha para o município dele, e nada para os outros. Então, realmente, o que é democrático é que o povo seja representado e que não se perca voto. A coisa que o povo tem muita ilusão, porque a imprensa confunde, esse voto distrital. Você sabe, no voto distrital, tem 2 candidatos. Um ganha, os outros perderam o voto dele. Não valeu nada. Porque ganhou um, perdeu o outro. Já quando você tem uma representação mais democrática, todos os votos dos deputados são apurados. E o partido pode ter mais deputado ou menos deputado. Então, a ilusão quanto a isso, e é claro que na condição da Alemanha, especialmente, onde se fez o voto distrital misto, lá naquela conjuntura alemã, naquela confusão alemã, naquele momento de quebra da Alemanha em duas. Hein? A bengala um pouquinho. Essa bengala é muito boa. Hein? Então lá, cabia o voto distrital, representou um bom papel. Mas nós temos que ter cuidado com isso. É evidente que temos que ter cuidado. O que eu estou discutindo é o seguinte: você coloca como único modelo possível o presidencialismo na situação em que está e a esquerda que está na sua cabeça. Mas eu não tenho outra cabeça. Mas vocês têm outras cabeças. Peraí. Não cai. Calma. Não cai. O que eu quero dizer... Eu queria voltar Peraí, com o Darcy, é Rubem. que existem outras cabeças. E quer você queira, quer não. Posso dizer uma coisinha? Claro. Calma. Sabe, Darcy, a sensação que eu estou tendo, que está me incomodando, é isso, que você não tem outra cabeça e você não tem a paciência para admitir que há outras cabeças. E esse é um dos perigos. Por favor, Darcy, espera um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, sabe? Eu sei que você quer ser imperador, mas aqui vamos ser democráticos um pouquinho. Escuta um pouquinho os outros. Eu estou te escutando. Não tá, Darcy. Diga coisas inteligentes comigo. Darcy, você já tem todas as inteligentes. Não, meu irmão, peraí. Você está dizendo que, fazendo um clamor para... Você não tem paciência para ouvir Eu a voz. ouço. Tá Agora vendo? fica Você lá, não tem minuto paciência. você tem. Não, paro. Então, é uma questão que eu queria fazer. O Rubem está colocando algo que eu queria puxar também para o Darcy, né? Que é o seguinte. Eu perguntei, Darcy, mas não são utopias possíveis? Por exemplo, no plebiscito, eu posso ser parlamentarista, eu posso ser monarquista, etc. Você diz não, a utopia é aquela que encaminhe para uma sociedade diferente, melhor, etc, etc. Ah? E pode ser monarquista boa. E eu pergunto para você citava antes a lei de terras norte-americana do século XIX, lá, Homestead. O Velho Oeste não era uma utopia para os colonizadores? O Brasil não era a utopia portuguesa? Qual utopia que é válida? Que é um pouco isso que o Rubem está levantando. Totalmente, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: os Estados Unidos capitalistas, foram capazes de organizar o país olhando para o povo e atendendo a necessidade do povo. E fizeram um país mais habitável, melhor. Nós aqui estamos submetidos há séculos a um tipo de domínio, de comando político muito estreito, muito medíocre, muito contrário ao povo brasileiro. Então, é essa brutalidade que eu me referi, que uns poucos latifundiários donos de terra possam ter mandado para a cidade gente que soma hoje mais de 100 milhões.
para a cidade que não tinha emprego para eles. O ramo da economia que você pode ocupar mais gente é terra. É plantar milho, é plantar mandioca, é alimentar o filho, é ter uma certa fartura. Então, isso impedir o povo de ter isto, para que alguns se monopolizassem uma quantidade de terra muito maior do que ele pode utilizar, isso é uma imensa brutalidade. É de perguntar, como é possível que a ordem social no país se organize tão contra o povo? Quer dizer, não é porque eu seja socialista, não. Eu dei um exemplo dos Estados Unidos, que é capitalista. O capitalismo lá é forte porque foi capaz de encontrar aquelas formas de organização do país que serviam à prosperidade de mais gente. Então, isso é que eu quero assinalar. Então, eu quero assinar que Rubem tem obrigações políticas nisso aí. Precisa escolher o partidinho dele, deixar de mania de puridade protestante ficar aí. O que é essa poliutopia? Agora você defende uma democratização da utopia, o Darcy fecha um pouco mais numa direção. Queria que você pensasse um pouco isso conosco aqui. Eu acabei de passar um mês nos Estados Unidos, fui dar um curso, e a coisa que me assombrou lá, eu estava dando uma aula e usei a palavra impregnated, que significa engravidar. Eu fui imediatamente interrompido e acusado de estar usando uma expressão sexista. Aí várias associações me vieram à cabeça, né? Que no Franco, né? Franco proibiu que os poetas usassem a palavra seio, né? 1984, em que o discurso era controlado. Eu comecei a pensar que coisa curiosa, né? Porque essa vigilância ideológica se faz em nome de um certo triunfo de uma utopia, que foi uma luta das mulheres para acabar com o uso ideológico das expressões masculinas, Deus é homem, você fala o homem. Né? Então foi uma luta bonita para acabar com um domínio machista e justamente essa conquista democrática agora se transforma numa forma de vigilância que impede o aparecimento da espontaneidade poética. Eu tenho a impressão que isso acontece com todos os tipos de nivelamento ideológico, ainda que sejam por uma bela causa. Nietzsche dizia que os grandes inimigos que ele tinha eram os bons e os justos, porque os bons e os justos sempre admitem que eles têm a verdade, sempre admitem que não é preciso procurar porque eles já encontraram, e ele diz, os bons e os justos sempre têm de crucificar aqueles que têm ideias diferentes. Então você tem uma sociedade que, em nome de uma utopia, você faz silenciar a voz dissidente. Eu sonho com uma utopia em que as pessoas de ideias diferentes não sejam acusadas de burras e de estúpidas e reacionárias. Eu me lembro de uma frase do maravilhoso Eliot, em que ele dizia assim, numa sociedade de fugitivos, aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo. Eu quero defender uma sociedade em que as pessoas tenham a liberdade, o direito de dizer a sua palavra, porque justamente essa palavra de discordância contra a ideologia, contra o partido, é essa palavra que abre, que quebra, que cria possibilidade de que o pensamento permaneça livre. A liberdade nunca foi conseguida pelo consenso. Pelo consenso, Galileu seria queimado, porque a maioria não acreditava em Galileu. São sempre as figuras solitárias. Eu acredito nas figuras solitárias. Eu acho que das figuras solitárias, como Jesus Cristo, é que depende o futuro da humanidade. Então eu quero defender isso. Eu quero defender o meu individualismo, o meu direito de pensar, ainda que eu esteja andando na direção contrária. A sua também é essa, Darcy? Sua utopia? Não tem nada disso, não. Isso é conversa. Utopia para mim, pois eu estou trabalhando. Eu fiz aquele livro tentando explicar como o Brasil chegou a ser o que ele é. E eu estou trabalhando agora, eu acho que eu não vou ter tempo para terminar isso, mas estou trabalhando mais do que nunca em utopia.
a Utopia Brasil. Aqui, nessa Utopia Brasil que eu estou tentando construir, eu pensei que eu fosse fazer uma conferência sobre isso, então me preparei para falar disso. O Brasil tem algumas vantagens sobre os outros, sobre o resto do mundo, que precisam ser exploradas. Nós temos, por exemplo, aquilo que eu fiz referência, um povo mestiço com orgulho da sua mestiçagem. No mundo inteiro a mestiçagem foi combatida, aqui não. Então é um povo que está fundindo uma humanidade mais humana, porque tem mais matrizes humanas incorporadas dentro dela. Um povo que construiu dentro do trópico, como herdeiro da sabedoria da floresta. E você veja as vantagens que nós temos. Por exemplo, o Brasil tem a maior superfície da terra, a maior parcela da terra, de terras agriculturáveis bombardeadas pelo sol. Então nós temos um bombardeio energético incrível, que no dia em que o Brasil tiver juízo e começar a entrar pela biotecnologia, que é o que o mundo hoje todo está esperando, nós vamos ter em cada área muito mais produção energética com a agricultura para produzir alcoóis do que todo o petróleo que nós tiramos do fundo da terra. E isso dá possibilidade incrível no Brasil. É claro que isso não interessa ao fazendeiro de agora que quer ser um gadinho ali agora, porque para o projeto de famíliazinha dele, aquilo está bom. Mas para o Brasil, dizer, um projeto de biotecnologia é fantástico. Outras coisas que não são visíveis, são muitas, essas utopias. Utopia é realizar essa potencialidade. Eu vivi 10 anos quase na Amazônia. Conheço a Amazônia. A Amazônia é o jardim da terra. Ela pode sustentar o Brasil de várias formas. Só uma. França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, vivem de turismo. Não há lugar mais bonito que o jardim da terra. Se nós demos oportunidade às pessoas, os casais do mundo, você chamar a namorada, vamos, meu bem, ficar pelado na Amazônia durante um mês? Maravilha. Então, essa possibilidade da Amazônia, oferecida ao mundo como turismo, e a Amazônia, o povo mais culto do Brasil é o povo da Amazônia. Culto no sentido de cultura, por exemplo, francesa. A cultura francesa é feita de gente que cria cabra para fazer o chèvre, ou que é capaz de produzir vinho, uva para produzir aquele vinho formidável. Então, você pode tomar em Belém do Pará 100 sorvetes diferentes. A Amazônia pode viver disso, mas toda a ocupação da Amazônia se faz derrubando a mata para convertê-la numa Argentina, numa pampa argentina, em que a mata é morta, a terra também se mata. Então, há uma possibilidade imensa, infinita, de desenvolvimento a partir do caboclo que está sendo... metade dos caboclos que tem a cultura mais elaborada do Brasil, a cultura que são herdeiros de 10 mil anos de adaptação, a metade deles já está passando fome em Belém e Manaus. É preciso ter uma intervenção aí, para dar a esses caboclos a oportunidade de voltar ao seu mato, de dar ao mundo o que ele pode dar. Outras coisas, utopias de século passado, um teórico do século passado propunha fazer um canal, como esse que São Paulo está fazendo agora, ligando o sistema Tocantins ao sistema Paraná de São Paulo. Isso permitiria navegação de Belém do Pará a Buenos Aires. Se você desse acesso à terra nesse espaço, você podia criar uma nova costa brasileira, muito mais rica, muito melhor. Então, eu falei de 3, há imensas, o próprio Nordeste, como possibilidade turística, como possibilidades também econômicas nas áreas úmidas, ou que podem receber umidade. Então, o que eu penso é o seguinte, nós somos obrigados e desafiados a pensar na nossa possibilidade. Nós não vamos ser um segundo Estados Unidos. O Brasil não vai ser o segundo São Paulo. Agora, você ficou, Darcy, 10 anos na Amazônia, como você dizia agora. Qual foi a utopia mais bonita que você ouviu lá? Dentro de uma nação indígena, naquilo que você conviveu. Mas você ouviu alguma? Não era um discurso para ser ouvido. Não, mas teve alguma que você ouviu? Mas o que fez a minha cabeça? Conviver profundamente com povos que em 10 anos eu nunca vi o índio dar um pescoço no outro. Povos que sabem viver solidariamente. Mas com povos em que é uma presença incrível da vontade de beleza. A Índia que faz um pote de barro para cozinhar, o pote é 10 vezes mais perfeito e mais trabalhoso do que era necessário para cozinhar.
porque aquele pote é um retrato dela. Quem olhar aquele pote, é de fulana, porque caligraficamente, até flecha, levava flecha de uma aldeia para outra, e dizia, é de fulano, porque as pessoas se exprimem caligraficamente no que eles fazem. Então, de um lado, essa capacidade de convivência harmônica, de outro lado, essa possibilidade incrível de vontade de beleza, e essas qualidades, mas a qualidade de saber que está no mundo para gozar o mundo. Nenhuma ideia judaica cristã, nenhuma ideia dessas de pecado. Ele tem boca para comer, Deus que deu a ele, tem ouvido para ouvir, tem sexo para amar. Então, a atitude diante da vida é uma atitude de uma enorme beleza. Eu fui lá, normalmente no Antropólogo fica 6 meses, ou vai 2 vezes, 2 períodos de 3 meses. Eu fiquei anos, porque eu me encantei. E, de fato, os índios, de certa forma, fizeram a minha cabeça. Eu voltei como um intelectual atípico. Eu voltei como um intelectual que tinha vivido com os pioneiros de lá, que eu vi essa coisa terrível do homem que chega no fundo da Rondônia, no fundo de Goiás, e já encontra a terra possuída por alguém que tem um papel. Vê essa história que o Juruna, que é um índio muito inteligente, me contou. Um dia, comentou. Ele um dia me perguntou, ô Darcy, quem é que inventou papel? E eu tentei explicar como é que faz papel com madeira. Ele disse, não, papel. Eu disse, que papel, Júnior? Esse papel, você está ali vivendo ali, chega um com papel, não. Quer dizer, essa percepção, quer dizer, vivendo com índios, vivendo com caboclos, vivendo com gente sofrida do fundo do Brasil, tentando passar o Brasil a limpo, numa reforma agrária que desse mais gente possibilidade de comer, andando muitos anos no exílio e olhando o Brasil do lado de fora. Só olhando de fora você vê seu país. Se você não sai de sua casa, você não vê sua casa nunca. Então, todas essas coisas me prepararam para ser esse ser que eu sou, não é? Que gosta de romancear, que gosta de pensar e que gosta de 2 coisas. Eu, 30 anos, levei escrevendo um livro para tentar entender o Brasil. Eu queria ter mais 30 anos para escrever um livro para dizer aos brasileiros, dar umas ideias de como poderia ser. Ideias como essa da biomassa, de fazer do Brasil todo um sistema de comunicação fluvial, de salvar as florestas e dar ao povo a floresta. Uma ideia simples, se eu terminar, só contar isso. É uma ideia de Napoleão Bonaparte que eu tenho uma grande inveja. O Napoleão, um dia, fez um decreto completamente louco. Ele decretou que os donos das terras atravessadas pelas estradas reais ficavam obrigados a plantar álamos para a sombra das suas tropas. Ele dizia isso, porque dizendo isso era uma ordem militar. E o dono da terra tinha que plantar. A França está atravessada por túneis dourados no outono de álamos, que não tem mais tropa de Napoleão, nenhum soldado de Napoleão viu aqueles álamos, mas é uma beleza. Se você, ao longo das estradas brasileiras, se alguém tiver juízo, chamasse a mocidade, chamasse a prefeitura, para plantar mangueira, jaqueira, pitombeira, bacupari, tudo quanto é planta que a gente tem, ao longo das estradas, esse Brasil ficaria uma beleza também. Utopias, para mim, é um pensamento concreto de coisa que pode fazer a partir de uma realidade concreta que você tem e que precisa ser transformado. Viu, Darcy? O Caio tem uma pergunta, mas eu queria perguntar uma coisa para o Rubem, em função até de uma das atividades dele. O Rubem, além de filósofo, psicanalista, é escritor. Escreve livros de educação, livros científicos, mas é autor de mais de 30 livros infantis. Você já contou alguma utopia? Você que diz que não as tem mais, já contou alguma para as crianças? E se contou, por quê? Mas é claro. Tem um livro meu que se chama Flautista Mágico. Eu vou contar como é que esse livro foi pensado. Foi um dia que eu estava aqui na rua Sergipe, no Instituto de Psicanálise. Eram mais ou menos 6 ou 7 horas da tarde. E repentinamente eu ouvi uma barulhada na cidade, que eu fiquei com medo. Eu estava no 6º andar, falei, o que está acontecendo? Um barulho metálico na cidade inteira. E eu desci depressa do elevador, estava chovendo. A hora que eu cheguei na rua, todo mundo buzinando e as pessoas na janela, era a noite do panelasco. Estava todo mundo batendo panela e buzinando pela volta da democracia. Eu comecei a chorar,
que era uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Pela primeira vez na vida, eu achei que a buzina de automóvel era mais bonita do que a Nona Sinfonia de Beethoven, e aquelas panelas batendo, mas que coisa linda, que música maravilhosa. E me veio então a ideia, isso não pode ser perdido, essa memória não pode ser perdida. Aí a cabeça começou a funcionar. É uma coisa interessante, eu tenho um princípio de criatividade que é muito simples, que diz o seguinte: ostra feliz não produz pérola. É preciso que tenha um negócio lá dentro perturbando. E o que estava me perturbando naquilo, eu fiquei com medo daquela memória se perder. Então elaborei uma história que era do flautista mágico, do homem que saía tocando a sua flauta, e à medida que ele ia tocando a sua flauta, o país ia sendo transformado, porque o país tinha sido invadido por dragões verdes e dragões amarelos. Eram os dragões verdes e os amarelos, representando evidentemente os militares e o dinheiro. E aí quando o flautista saía tocando, os dragões verdes iam realizando o sonho do Darcy, que eles iam sendo transformados, uns eram transformados em mangueira, outros eram transformados em pitangueira, e o país então se encheu de felicidade. Então, qual era a minha utopia? Minha utopia na que eu queria comunicar às crianças era o seguinte, aliás, uma coisa maravilhosa sobre aquele movimento das diretas já, que aquele movimento foi muito pouco ideológico. Ele não foi patrocinado pelos partidos, ele foi patrocinado pela beleza. As pessoas iam para os comícios como se fossem para grandes festas. Era a alegria que tomava conta do país. E eu acredito nisso. Para mim, a grande utopia é o seguinte, é uma política baseada em beleza. E uma coisa que o Neruda diz, ele diz assim, e nós, poetas, inauguramos a revolução da alegria. E é isso que eu esperaria. Eu esperaria, por exemplo, que a esquerda também fizesse isso, a revolução da alegria, né? Que ela tivesse uma estética bela para que as pessoas fossem comovidas e não apenas a estética dos horrores. E da direita você não espera nada? Essa já tem. Para dizer a verdade, você sabe que a direita produziu umas coisas fantásticas que eu gosto, né? Gosto mesmo. Eu acho que a gente, inclusive, é feito lá no Velho Testamento, é gostoso comer das panelas de carne do Egito, né? Como dizia lá o povo de Israel. Produziu muitas coisas lindas, produziu música, arte. O Ezra Pound era fascista, né? Produziu uma fantástica poesia. Quer dizer, as coisas belas, de todos, as coisas belas não têm cor ideológica. Então vamos dizer o seguinte, que a direita é uma grande fazenda que não me pertence, eu não quero estar lá, mas tem muita coisa bonita que cresce lá dentro. Literatura, eu quero pegar lá dentro, eu quero pegar beleza, eu quero pegar tecnologia, essas coisas que o Darcy... Horrível. Por que não? Horrível. Por que não invadir? Por que não saquear? Tem que manter o mundo tal qual está. Eu sei. Um mundo muito feio. Eu sei. Com criança com fome, com menina prostituída. Temos que brigar contra ela e ter raiva dela. Eu acho que a gente tem que saquear, que é diferente. Saquear, porque ela, querendo ou não, é verdade, ela produziu tecnologia, nós não vivemos sem tecnologia. Essas coisas que o Darcy falou de biotecnologia, olha, não foi pobre que produziu, não. Quem produziu biotecnologia foi gente que trabalha em laboratório norte-americano, tá? Então, você que... Brasileiro. Brasileiro também, brasileiro vai lá, pega a migada. Então, Deixa disso, Rubens, deixa de ser humilde. Não, senhor. Deixa disso. O negocinho aqui é melhor do que se quer. A questão é saquear e tomar as coisas belas e nos apropriarmos dela. Por que nós não vamos fazer isso? Tá bom. Porque, assim, não, o que eu acho é o seguinte, falando em utopia mesmo, eu acho que o conceito, enfim, se deteriorou de uma forma muito brutal em função, inclusive, da exploração ideológica que se fez em cima do próprio conceito. Você falou muito em direita e esquerda. Você acha que essa oposição, ela ainda existe da maneira clássica como a gente a viu? Ou como é que você acha que existe hoje a direita e a esquerda, se é que elas existem da maneira como nós conhecemos ou da maneira como nós a vivenciamos até o fim das potências socialistas? Olha, é um assunto amplo demais, mas se você colocou, vamos ver. Nós vimos esboroar, ruir, aquela coisa imensa que era a União Soviética, que se apresentava como a construção da utopia da esquerda, como o comunismo, e ruiu aquele edifício enorme. Era impensável que isso tivesse ocorrido. Isso começa com o Muro de Berlim.
com a queda do muro de Berlim e vai adiante. Atrás disso estava o quê? Uma das coisas que está atrás disso, são muitos caminhos, você não pode explicar, mas uma das coisas que estava é que de repente ficou evidente que não vai haver guerra do fim do mundo. De repente. Não vai haver aquela guerra com bomba de hidrogênio que ia acabar com tudo. E de repente ficou evidente que era fútil para a União Soviética obrigar o seu povo a trabalhar 5 vezes mais que o norte-americano para manter uma capacidade de combate, como se a guerra fosse amanhã. E obrigar todos aqueles povos satélites também a viver sob uma pressão tremenda para uma guerra que não ia haver. De repente se distendeu. E a distensão foi tão grande que o mundo inteiro se sentiu aliviado daquela situação anterior de enfrentamento enorme. Muita gente, sobretudo a direita, ficou numa alegria tal que achou que acabou a esquerda, acabou o socialismo, achou que ganhou acabou a utopia, acabou a ideia de que o mundo é um projeto e que é melhorável e que o mundo é aperfeiçoável. Então, querendo fazer com que nós nos contentemos que esse mundo seja a merda que é, o que não é possível. Ou seja, esse mundo é muito doído, esse mundo brasileiro é muito doído para muita gente demais, para que a gente se console com isso e que aceite. Agora, tem um grupinho, o grupinho, por exemplo, que controla a mídia quase toda, que controla, que faz a cabeça da classe média. Essa gente toda está desenvolvendo uma atitude de que automaticamente as coisas vão dar certo. Não se preocupa, cruza os braços, vai brincar, porque o futuro é nosso e automaticamente o Brasil vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo e pode piorar. Nós podemos ser recolonizados. Vem uma nova civilização aí. Se nós não tivermos ativos, claros, lúcidos e utópicos para nós, eles vão nos colonizar. Por essa brutalidade dos Estados Unidos agora, de obrigar o Brasil a votar a lei de patente. É com uma brutalidade incrível. Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, um industrial fez um computadorzinho que era parecido com o Macintosh. A Macintosh deu um ataque de raiva tão grande. Eu sou macintocheiro, adoro Macintosh. Mas eles ficaram com tanta raiva que provocaram reação dos Estados Unidos que deixaram de comprar sapato um ano. O prejuízo foi mais de $1 bilhão para o Estado do Sul. Deixaram de comprar laranja aqui de São Paulo. Ou seja, é uma gente capaz de uma brutalidade total, que é capaz de passar peito no governo. Pois esses farmacêuticos que tem 94% da produção de remédio, que, para explorar a doença brasileira, saíram com grandes declarações pela lei de patentes. Na lei de patente que eu estou discutindo no Senado, eu estou propondo o seguinte: já que aparentemente vai ser impossível, a pressão sobre o Fernando Henrique, sobre o parlamento é tal, que vão voltar uma lei de patentes, eu propus, então, que metade do dinheiro resultante da aplicação de patentes e de royalties constitua um fundo para a nossa própria tecnologia. Por que esse dinheiro todo gerado aqui, com base em tecnologia, deve ir para fora? Que possibilidade eu tenho de ganhar isso? Muito pequena, mas tem a possibilidade de conversar com o senador, de conversar com o deputado, de fazer pessoas discutirem isso, não é? Eu queria levantar uma questão para o Rubens, que eu acho que puxa um pouco nesse campo que o Darcy falava também, né? Sobre a possibilidade de você lidar com utopias que vão se colocando um pouco fora da previsão, né, da tecnologia exclusiva ou da importação de algumas coisas, etc., né? Se você imagina o futuro até que você espelha nas coisas que produz, etc., né? Qual é o lugar da tecnologia nele? Faz parte dessa utopia que você já teve, né? Porque você disse logo no início que não tinha mais a tecnologia. Qual é o lugar dela? Qual é o lugar dos macintosheiros, dos micreiros, etc.? Qual é o lugar disso, né? Dá para eletronificar a utopia? Você veja, graças a um aparelhinho de som que eu tenho lá em casa, eu já ouvi mais Beethoven do que ele mesmo. Isso é uma grande felicidade. A possibilidade de produzir tecnologia, eu já fui muito crítico, né? E até o Marcuse, né? Toda aquela crítica do sistema tecnológico, e essa crítica permanece válida, né? Que o sistema tecnológico cria uma lógica dele mesmo. Mas há coisas fantásticas, né, que contribuem para a felicidade. Você sabe que eu tenho um sonho assim meio
De vez em quando eu me entrego aos sonhos místicos, né, eu tenho vontade de me reencarnar. A ideia de ir para o céu me é horrível, eu acho o céu um lugar chatíssimo, mas eu gostaria muito de voltar à Terra, sabe? A Terra é ótima, é um lugar delicioso, é o sonho do Nietzsche, né, do eterno retorno. Ele quer voltar, mesmo com todos os sofrimentos, essa Terra é ótima. Mas eu gosto de voltar para o passado, eu não tenho muito interesse no futuro, não. Eu gosto de voltar lá para Minas Velho, Mundolo, essas coisas, eu sou muito saudosista. Mas há uma coisa de que eu não abro mão, porque eu já experimentei na minha vida, anestesia, né? Eu tive anestesia, hérnia de disco, eu tive hérnia de disco, é um sofrimento. Já tive cálculo renal, é um sofrimento. Eu fico pensando, as pessoas no século passado, como é que se arrumavam? Então, a tecnologia trouxe uma possibilidade de nós construirmos um mundo maravilhoso. Então, é a questão da gente saber, a gente antropofagicamente se apropriar daquelas coisas que mesmo os inimigos estão produzindo, para que a gente possa produzir uma sociedade amiga para a felicidade de todo mundo. Né? E para você, puxa, depois eu quero voltar a isso. Só para lembrar uma frase do Marcuse, e tem tudo a ver com a nossa situação atual, com as dominações. Ele dizia que era possível, no momento que ele estava escrevendo, eliminar a fome e a miséria apenas com as forças materiais e intelectuais tecnicamente existentes. Claro. É possível. O homem sabe há muito mais tempo do que se pode imaginar, criar a fartura total. Inclusive, uma coisa que as pessoas não percebem, que é muito importante, a miséria do mundo é obra do homem branco. Quer dizer, antes da expansão europeia, os povos tinham seus sistemas ecológicos de vida, grande equilíbrio, e a descrição da Europa, de cada lugar que ele chega, é uma ilha da felicidade. Quer dizer, na medida em que aquela gente é aliciada para ser escrava, para produzir mercadoria, é que se dá um desastre. Então, eu discuto muito na Europa, com o europeu, coisas básicas. Uma das coisas básicas é a seguinte: o mundo é responsabilidade de vocês. Vocês fizeram esse mundo faminto e horrível que está aí. Você tem a tendência de considerar que os pobres são culpados da sua pobreza. Não, vocês é que são culpados. Vocês, na Europa, por exemplo, uma discussão que eu tive lá há pouco tempo atrás, em 2 países. Na Alemanha e na Espanha, a tendência de considerar que nós somos os maus pagadores. Pedimos dinheiro emprestado, não pagamos, temos a dívida enorme. É uma canalha. O Brasil já mandou, depois da guerra, 5 vezes mais dinheiro do que recebeu. Então nós somos exportadores de capital. Isso a mídia também não diz ao povo. Nós somos exportadores de capital, o que nós mandamos para fora é muito mais do que nós recebemos de fora. Então há aqui uma quantidade muito grande de ilusões que precisam ser compreendidas e que, na medida que a gente compreende, o nosso papel no mundo fica mais claro. Você falava aí com o Rubens de utopia. Estou criando, agora, no Norte Fluminense, na zona que produz 60% do petróleo do Brasil, uma universidade que eu chamo de terceiro milênio. Em Campos. É uma universidade voltada, assim como eu criei a Universidade de Brasília, eu estou criando esta, voltada para o domínio da ciência e da tecnologia. Porque ou nós dominamos, nos laboratórios, com cientistas, a ciência e a tecnologia, ou nós vamos ser colonizados. Porque não vamos nem entender a linguagem do mundo do futuro. Lá esteve o governador, agora há pouco tempo, e alguém mostrava a ele coçou a cabeça, porque provavelmente não teria coragem de comprar um microscópio eletrônico que eu comprei por 4 milhões e 700 mil dólares. É um dos microscópios eletrônicos para frente. Quer dizer, nós tínhamos um microscópio eletrônico que aumentava 800 vezes, isso aumenta 3.000 vezes. Ou o Brasil paga um preço e acompanha o progresso tecnológico e contribui para ele, ou nós vamos ser colonizados outra vez. Então, realmente, o domínio da tecnologia, que é caro, que precisa de muita devoção, é preciso dar muita atenção à sociedade brasileira para o progresso da ciência, como comunidade científica, lutando por isso há anos e anos, criatura de São Paulo. É preciso saber que São Paulo gasta mais que todos os estados com suas universidades, faz muito bem, o Brasil precisa disso.
É claro que eu dou todo o valor, e o meu campo de predileto é ensino primário, e há muita coisa, mais coisa fazer no ensino primário, mas não se pode passar sem um saber universitário, Então, sem um saber tecnológico e científico do mais alto padrão. Então nós não podemos, desculpe te interromper, nós vamos levantar algumas questões que são trazidas ou pelo público ao vivo ou por escrito, e algumas delas são dezenas e dezenas, estão aqui nas minhas mãos. Inclusive, o Darcy poderá voltar depois daquele tema que eu dei um corte antes, mas eu queria começar com o Rubens. O Rubem, onde você vê, pergunta aqui, o ponto de equilíbrio entre a utopia, que é o sonho, e a realidade, dentro de um ser humano? Onde é que isso se equilibra? A utopia e o sonho? Não há ponto de equilíbrio. No momento eu estou tendo a minha visão. Na realidade, quando você tem a visão, você se transforma num dançarino. Eu escrevi um livro que eu dei o título O Poeta, o Guerreiro, o Profeta. E eu dei esse título de propósito. Na poesia, eu tenho a visão. A visão toma conta de mim. Ela me possui. E quando ela me possui, eu me transformo num bailarino. Se você quiser, esse bailarino pode assumir a forma de um guerreiro. Então, não é equilíbrio. É um movimento. É uma flecha. A gente se transforma numa flecha na direção do futuro. Muito interessante. Nós vamos agora para uma questão ao vivo. Por favor, a quem é a sua pergunta? Eu vou fazer duas perguntas. Ao professor Rubem Alves, ele falou que não gostaria de entrar nos partidos políticos. Eu perguntaria ao professor se não seria talvez uma questão de mudar as regras do jogo para que ele entrasse em algum partido político. E para o professor Darcy Ribeiro, fala-se muito, professor Darcy Ribeiro, que o socialismo acabou. E nós da esquerda acreditamos que ele não acabou. A Revolução Russa, por exemplo, tem apenas 78 anos. E o homem na sociedade moderna tem em torno de 10 mil anos. E não se pode querer acabar uma revolução simplesmente porque um país fracassou. Acabar com essa utopia. E eu perguntaria ao professor o que nós da esquerda podemos fazer diante do poder da direita, que tem toda a mídia em mão, com todo esse poder enorme, para revertermos essa situação, para fazer com que as pessoas acreditem que é possível a utopia de esquerda. Darcy. Mas a primeira pergunta foi para o Rubem. Mas eu vou deixar o Rubem para depois pensar um pouco com o... Você ainda lembra da pergunta? Lembro sim, lembro. Meu amigo, o socialismo vai acabar no dia que acabar a fome, a prostituição infantil, a miséria, a angústia humana. Nesse dia, é claro que isso existe no mundo inteiro. Tem sentido você ser socialista em Nova Iorque. Nova Iorque é uma mancha imensa de pobreza na riqueza. Então, tem todo sentido o socialismo. Não tem sentido para quem já pegou o seu, para quem já tirou o seu, para quem já tirou sua vantagem e pode até ficar de lado, e a preocupação dele é que o mundo não mude para ele não perder o que já tem. Na realidade, isso é uma minoria minúscula, muito poderosa, muito perigosa, muito sábia, muito assessorada. Mas o socialismo é a luta contra isso, é para um mundo mais habitável para todos os homens. E isso é preciso, sobretudo nesse nosso país. Você vê o Betinho aí, nos chamando para prestar atenção na fome. E o Brasil presta pouca atenção no Betinho, devia prestar muito mais atenção no Betinho, devia se envergonhar. A qualidade brasileira hoje devia ser, sobretudo, com indignação. Por que tanta gente desempregada? Por que tanta menina jogada na prostituição? Por que tanta violência? Por que tanta mortalidade, tanta criminalidade? Uma menina de 11 anos, na Dinamarca. Eu fui visitar uma escola de tempo integral de lá, que a escola comum, a criança passa o dia inteiro. E passei a manhã toda conversando com as crianças. Então, uma menina de 11 anos me perguntou, vê que coisa terrível. O senhor acha que no seu país
vão continuar caçando as crianças na rua? Quer dizer, eu tinha a impressão de que havia pessoas como metralhadora, se ela viesse aqui, podiam caçá-la. Então, como é que você vai explicar para essa criança em que a mídia levou a ideia de que esse é o país em que se mata criança, porque mais crianças são mortas a bala aqui do que no resto do mundo? Como é que você vai explicar? E como é que você vai dizer que não tem lugar para utopia e para socialismo? Isso é coisa da canalha que quer que o mundo continue tal qual é, ruim como é. E aí, ele perguntou se você lembra da pergunta. Claro. Eu quero lembrar os espectadores. A pergunta é sobre o regra de partidos ou da política ou da vida partidária. Para vocês que não se lembram da pergunta, é sobre a minha participação em algum partido de esquerda. Olha, há um momento na vida que a gente tem que fazer uma opção, porque o tempo não dá para fazer todas as coisas que a gente desejaria fazer. Então a gente tem que deixar muita coisa de fora, muita coisa gostosa, que seria prazeroso fazer. Uma das razões porque eu não participo é porque eu estou envolvido em tantas outras coisas que realmente a minha prioridade está em outro lugar. Mas eu vou dizer a você a razão mesma por que eu não entro. É porque a minha vida inteira eu fui de esquerda, sempre de esquerda, e eu quero ter a liberdade de ser a esquerda da esquerda. Se eu entrar para a esquerda, então eu vou ser a direita na esquerda. E eu não quero ser a direita na esquerda, eu quero ser a esquerda da direita. Das várias questões para o Darcy, vamos pegar uma agora, tá? Depois nós voltamos a quem está aqui na plateia. A pergunta é a seguinte, Darcy. Leonardo Boff costuma dizer, eu não sei se o Leonardo Boff costuma dizer, isso que está na questão, tá? Que o capitalismo privatizou os bens e socializou o sonho. E que o socialismo, ao contrário, socializou os bens e privatizou os sonhos. Onde está a utopia correta nisso? Olha aqui, eu sou muito amigo do Boff, nunca ouvi ele falar isso, mas isso parece com o Boff, é verossímil. É verossímil. Você acha que ele pode ter dito? Não, eu creio que é um pensamento do Boff. O Boff pensa essas enroladas aí. Eu também nunca ouvi falar isso. Uma questão para o Rubem, bem forte, que colocaram, algumas já passaram aí na política, tá? Mas uma delas, Rubem, é: você não acha que tem muita gente querendo melhorar o mundo e a si mesmo? Por que não juntar essas pessoas? Ou seja, recorre àquele mesmo tema anterior. Por que não quê? Por que não juntar as pessoas? Criar o Partido Rubem. Isso. Ou então, Rubem, ou então juntar você com o Darcy. Olha, deixa eu dizer uma coisa, é justamente isso que eu tenho tentado fazer a minha vida inteira, só que eu faço de uma maneira diferente. Eu faço isso através da literatura. A literatura é uma forma da gente seduzir as pessoas para visões. Eu tenho estado tentando seduzir as pessoas para as visões. Na minha tradição terrível, que é calvinista, Calvino, homem terrível, viu? Porque ele tinha utopia. Ele tinha utopia, por causa da utopia dele, ele queimou Miguel Serveto. Mas ele dizia que era preciso criar o que ele chamava de pia conspiratio, a conspiração piedosa, ou seja, conspiração é uma palavra bonita, conspiração, aqueles que respiram o mesmo ar. Preciso respirar o mesmo ar. Respirar o mesmo ar como os mesmos sonhos. E é assim que a utopia surge. A utopia não surge de um plano que você faz, científico que você faz no escritório, mas ela surge dos sonhos do povo. É isso que eu tenho tentado fazer com a literatura, ou seja, é isso que tentam fazer os artistas. Por oposição aos políticos, eles tentam fazer o povo cantar, porque eles acreditam mais no povo do que na organização política. Então, eu respondo, eu estou tentando fazer isso. Bom, vou puxar uma questão aqui do público agora, por favor. No Brasil de hoje, a gente tem uma ideologia muito clara, que é a ideologia da mídia, e tem uma outra ideologia que está se formando, que é a mais eficaz que está aparecendo, que é um sucesso de franchising, inclusive,
que é a ideologia dos crentes, a igreja dos crentes, que está tomando todos os espaços. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa forma de utopia, que é essa igreja dos crentes que está se formando aí no Brasil, que inclusive apareceu num inventário do Le Monde sobre os centros de poder do planeta, apareceu a igreja do Edir Macedo. Então, por favor. Darcy, Deixa a Rubem falar primeiro, eu não entendi muito não. Então, Rubem. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho a impressão que dentro de 20 anos o Brasil vai ser dominado pelos crentes, pelos evangélicos. Para responder a sua pergunta, eu vou contar uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava ligado a uma agência ecumênica e nós recebemos uma carta de um bispo lá do norte do país perguntando a gente o que fazer para o fato de que, face ao fato de que comunidades eclesiais de base estavam se convertendo a granel para as igrejas pentecostais. Todos nós que estávamos envolvidos naquela situação estávamos de acordo com uma coisa, é que as comunidades eclesiais de base, que tinham uma ideologia rigorosamente política, haviam deixado de falar, de ter linguagem para exprimir uma parte da utopia do povo. Por exemplo, ela não tinha o que falar diante de uma criança morta. Diante de uma criança morta, o que você diz? Numa sociedade socialista a criança não vai morrer mais. Isso não consola as pessoas. Então, faltou alguma coisa. A Igreja Católica, o velho Gustavo Corsão estava completamente gagá, mas ele estava certo quando ele disse que com o Vaticano II, a Igreja Católica virou protestante. Ou seja, a Igreja Católica perdeu uma dimensão simbólica, ela não tem mais a dimensão simbólica. Aliás, eu tenho uma fantasia, o seguinte, que talvez a igreja ficasse melhor se todo mundo começasse a falar latim de novo. Porque se todos falassem latim, eu vou explicar para você, Darcy. Tupi é melhor. Sabe, se começar a falar latim, todas as pessoas vão ter a sensação de que coisas maravilhosas estão sendo faladas, mas falam em português e as coisas são absolutamente terríveis. As igrejas dos crentes respondem a necessidades muito concretas, não resolvem as necessidades, mas elas estão falando a necessidades concretas do povo, necessidades do tipo de milagre, como arranjar emprego, como ficar rico, ou seja, que é uma forma de ajudar o pessoal a ser capitalista sem entrar por milagre, sem ser o bispo Macedo, né? Que é realmente um empresário extraordinário. Então, é verdade, o que eu vou fazer é verdade. Né? Eu, com toda a minha inteligência, não consigo fazer nada, ele consegue fazer aquelas coisas. Eu estou totalmente de acordo com o Rubem. Uma das coisas mais importantes do Brasil de hoje é a expansão dos cultos evangélicos. A Igreja Católica entrou em decadência feia, que me dói muito. Isso começou no princípio do século, quando houve um movimento de romanização ou de criação de uma igreja correta. Então passaram a proibir as coisas do povo, as festas. Na minha cidade, por exemplo, eu sempre brinco que quero ser imperador, porque era minha vocação menino. Porque em cada ano, no mês de agosto, 3 meninos eram coroados imperadores do divino dentro da igreja. E toda a gente comia na festa do divino. A igreja comandava a vida. Mas esses padres belgas, holandeses que chegaram aqui, quiseram fazer disso uma Holanda, foi um desastre para o Brasil inteiro. E abriram um espaço muito grande para os protestantes que estavam chegando. Não chama protestante, não, fala evangélico. Evangélico estavam chegando. Agora, então, eles tiveram uma expansão muito grande, porque, primeiro, são capazes de formar um missionário, um pastor, em dias, treiná-lo e colocá-lo junto do povo, lendo a Bíblia. E tem um livro prodigioso, literariamente, para ler, para um povo que, mesmo quando sabe ler, não tem o que ler. Então, isso teve um efeito tremendo, o encontro do Brasil com a Bíblia e a sabedoria popular. Num dos meus romances, eu romancei uma figura desse, que é um cearense meio doidão, que prega a Bíblia a modo dele, que entende a Bíblia como Lutero mandava entender. A grande revolução europeia, uma das grandes revoluções, foi o doido do Lutero, que decidiu que a forma suprema de rezar era ler a Bíblia. A Bíblia até então era proibida, porque era uma coisa para os sábios,
para o sacerdote formado. Ele generalizou. Com isso, ele converteu todas as igrejas em escolas. Com isso, alfabetizou todas as áreas em que o evangelismo tinha precedência. Por outro lado, tem outra coisa extremamente misteriosa para mim, mas eu sou antropólogo, estudo essas coisas e vejo aí, por exemplo, eu creio que nós estamos num tempo em que Deus está solto, sobretudo a pomba do Divino Espírito Santo, está doido aí, fazendo milagre. Então, tem milagre em todo lugar, surge milagreiro em todo lugar, e na Igreja Católica também. Então estão surgindo milagreiros, o que é uma maravilha, porque o ruim de uma religião é quando os padres todos são burocratas de Deus, estão ali obrigando a cumprir as regras. De repente, isso está se quebrando. O mal todo é que o Vaticano, por influência norte-americana e de outros, pegaram um polaco meio doidão, fizeram papa. O polaco vinha da luta anticomunista, ele só pensa no comunismo. E ele chegou lá, então faz doiduras. Por exemplo, não permitir que homens maduros, que já criaram seus filhos e que querem ser pregadores, se preparem para ajudar os sacerdotes. Com isso, ele multiplicaria por 1000 a quantidade de pregadores da igreja. E a igreja não ficaria condenada a ter tanta gente de conduta desviada. Porque e a tendência é concentrar cada vez mais. Eu não tenho nada contra a bicha, mas é claro que é preciso ter padre macho também. Toda essa coisa é confusa. Então a igreja, eu creio que amanhã vai se abrir para ter pregadores de tipo diferente e ela vai recuperar um pouco do território. Mas não faz mal isso do evangelismo. E faz muito bem. Você calcula. A história natural de um operário comum é encher a cara dele de cachaça na sexta-feira e encher a cara da mulher dele de porrada. Isso é uma coisa terrível, porque a brutalidade que é nessa área. Na medida em que uma religião chega e que impede de tomar cerveja, cara, não é cachaça, é cerveja, e que cultua, por exemplo, a virgindade das meninas, é muito bom que virtude seja cultuada. É muito bom para o povo, que não tem chance nenhuma disto. Então, eu acho que hoje em dia há muito mais virgem no mundo, no Brasil, do que havia antes, porque as meninas pobres todas estão querendo ser virgem. A chance que não havia e preocupação que não havia. Então, eu acho que a pomba do Divino Espírito Santo está solta, fazendo milagre. A quantidade de milagreiros que me procuram para me curar do câncer é enorme, e todos eles certos, seguros de que podem algo curar. A minha convicção é de que há mais coisas que a gente vê no mundo natural. Há um sobrenatural. Só que o sobrenatural é natural, falta é compreendê-lo. E eu acho que esse movimento, essa religiosidade introduzida no povo, faz mais bem ao povo do que mal. Então, nós estamos nos últimos minutos, mas eu gostaria de uma fala quase que final nesse programa de cada um, né, dos dois, sobre... Você disse no início que não tinha uma utopia hoje, que você não era utópico. Qual o desejo que você tem para nós? Qual é a sua utopia para nós? Para nós, eu vou dizer a utopia para nós, eu não sei se é nós aqui, eu vou dizer a utopia para mim, sabe? Uma utopia muito individualista, quer dizer, é uma historinha zen. Não dá tempo da história. Se ela for igual àquela outra, que eu Não é curtinho. O sujeito é o seguinte: um homem estava numa floresta, ouviu um rugido terrível, era um leão, ele ficou com muito medo, correu, caiu num precipício, se agarrou num galho e ficou pendurado sobre o abismo. Pendurado sobre o abismo, ele olhou para a beirada do abismo e viu uma plantinha com uma coisa vermelha lá, era um morango. Ele esticou o seu braço e o comeu, estava delicioso. Terminou a história. Vamos dizer da seguinte maneira: no meio de todas essas confusões, de frustrações, de utopias não realizadas, de utopias prometidas, a vida é a gente estar pendurado sobre o abismo, a gente está, e há morangos maravilhosos, e um dos morangos é justamente estar com vocês aqui essa noite, que é um grande prazer. É 1 minuto. Olha, primeiro, me comoveu quando eu entrei aqui o carinho com que vocês me receberam.
Eu sou um produto de São Paulo. São Paulo fez minha cabeça. Aqui eu vim estudar, foi que São Paulo me jogou no mundo para estudar populações indígenas, o que era muito inverossímil para um jovem vindo de Minas Gerais tomar esse caminho. Então eu gosto muito de São Paulo. Você pergunta a utopia. Minha utopia é singela. Eu quero que em tempos previsíveis, se possível, que eu possa ver, mas que nós todos tenhamos coisas tão simples, como um emprego para cada pessoa que queira trabalhar. Um emprego, o direito sagrado a um emprego para trabalhar, senão está condenado à delinquência. Um emprego. Segundo, que todo mundo coma todo dia. Terceiro, que toda criança tenha uma escola honesta, em que ela não seja tratada como negrinho de merda, mas que ela seja ajudada a ser um cidadão do mundo, a ser um cidadão do Brasil. Então, eu acho que essas coisas, e mais, as coisas assistenciais, mas isso que é fundamental, o emprego, a atenção às pessoas, a saúde, são coisas conquistáveis nesse país, são coisas alcançáveis. Com a reorganizaçãozinha do Brasil, nós podemos dar isso a todos os brasileiros, mas não será dado nunca se isso deixar na mão dos politicões da direita, como foi até hoje, se deixar na mão da mídia dopada pela direita que existe aí. Muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui mais um programa da série Diálogos Impertinentes, uma iniciativa da PUC de São Paulo e do jornal A Folha de São Paulo. Nós agradecemos imensamente a presença de Darcy Ribeiro e Rubem Alves e do jornalista Caio Túlio Costa, da Folha de São Paulo. A todos uma boa noite e obrigado.